Alô, Eloá? Oi. Eu queria que você mandasse uma nova mensagem para os seus pais, até para a mãe e para as irmãs do Lindenberg também, que estão sofrendo muito. Tá tudo bem, tudo que eu peço é para os policiais ter tranquilidade. Ele tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Esse pesadelo já dura o quê? 18 horas? Já dura 55 horas. 4 dias de sequestro. Exclusivo. Nós estamos ao vivo. Tá em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada, quer saber se está tudo bem, é só isso. Exclusivo. Não tem esse direito. O jovem tem 22 anos. É uma entrevista reveladora. Mas você vai descer e a gente vai deixar isso aqui claro para o Brasil inteiro. Doa quem doer. E a qualquer momento. Nos próximos minutos. A mãe está na expectativa de que ele saia. O Brasil inteiro está rezando por vocês dois. O brasileiro não tirou os olhos da televisão na expectativa para o desfecho do caso. Lindenberg, se você estiver assistindo a gente, por favor, faça esse gesto, faça a prova das meninas, simplesmente acenar qualquer sinal para mostrar que está tudo bem. São imagens exclusivas, ângulo que ninguém tem. Você não viu essas imagens em nenhum outro canal. E a entrega, um barulho lá no local. Aconteceu um disparo, Percival. Barulho, exatamente, é um barulho de disparo. Houve um disparo lá dentro. Aconteceu um disparo. A gente consegue ver uma movimentação grande dos policiais ali no final da rua, Botino. Aconteceu um disparo. Letícia Gil, você. Um estrondo muito grande aqui. Botino, a gente consegue ver uma movimentação aqui. Não se sabe onde ver os policiais subindo pela escada. Deste ponto aqui, é possível avistar apenas a janela, onde neste momento o rapaz se encontra com as duas adolescentes, uma delas é ex-namorada dele, e as duas garotas têm 15 anos. O rapaz de 22 anos, inconformado com o fim do namoro, invadiu o apartamento da ex-namorada armado no início da tarde de ontem. O que você quer? Fala pra mim, pra eu poder te ajudar, cara. Eu quero matar Eloá e matar Iberabá. Durante 2 anos e 7 meses ela teve essa relação com ele, uma relação tumultuada. Eles terminaram várias vezes. E a última vez, pelo que consta, foi ele que terminou. E ela resolveu aceitar o término do namoro, resolveu não reatar. E ele passou a persegui-la, até que, encontrando ela numa parada de ônibus, ele espancou. A família, o pai, resolve não denunciar. Isso pode ter várias leituras, né? A gente sabe pelas reportagens que o pai dela tinha envolvimento com a polícia. Isso pode ser uma leitura dele não querer ir, porque isso poderia aparecer. Mas também tem outras leituras de que, em briga de marido e mulher, em briga de namorado e namorada, em briga de casais, ninguém pode meter a colher, que eles mesmos poderiam resolver entre eles. Eu tô agredindo a minha namorada, essa desgraçada aqui. Eu sou namorada. Cala a boca. No momento que a mulher resolve se separar, ele acha que está perdendo o controle da vida daquela pessoa, daquela mulher. Na verdade, o controle da sexualidade dela. Relar na janela, na porta, fazer qualquer barulho, eu vou matar as meninas e depois vou me matar. Eu vou atirar, mano, eu tenho um saco de bala aqui, mano. Eu não tenho preguiça. Se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, né? Então, nunca ela poderia existir sem a existência dele. Eu ligo, mas vamos conversar. Todo esse tempo, a polícia tem apostado na negociação. A luz do apartamento foi religada ontem à noite, quando Lindenberg concordou em soltar Nayara. A amiga de Eloá saiu do apartamento às 11 da noite. Lindenberg, tá tudo bem aí? Bem. Ô, Lindenberg, somos um amigo da família, a gente queria saber se está tudo bem, só isso. Inúmeros veículos de comunicação, várias vans, antenas parabólicas, enfim, muita gente de televisão, muita gente de mídia lá. Agora, querido, por que você tomou essa atitude? Foi desespero, ciúmes, o que foi? Desespero. Se tivesse desesperado, eu dar um tiro na minha cara e já era. Tô sem sentimento nenhum, tô frio pra cá. Não, mas fica tranquilo, procura, eu sei que é difícil, mas procura se acalmar. É interessante a gente revendo as imagens, como a gente vê que o repórter não está ouvindo o que ele fala, né? Ele está mais excitado com o fato de que ele está dando um furo do que atento a realmente o que está acontecendo, porque o Lindenberg fala para ele, não, eu não estou nervoso, eu estou calmo, eu estou frio, eu não estou sentindo nada.
E ele continua respondendo, não, fica calmo, fica calmo, fica calmo. Eu quero dizer para você o seguinte, o capitão garante a tua integridade, você fica tranquilo, filho. Eu acho que ele ocupou um papel aí que não era dele. Primeiro que ele não tinha nem que ter tentado esse tipo de contato. Se você for analisar, tudo bem, é direito à informação, né? Mas eu acho que a gente tinha um direito aí que estava em jogo que era muito maior, que era o direito à vida dessa menina. O cenário ali do sequestro foi um conjunto habitacional, de uma região, né, de baixa renda. Se ela fosse uma menina rica, teria muito mais cuidado, né? A polícia, a imprensa, não poderia chegar perto. Então tem essa questão de classe muito forte também. Tenta chamar Ibope, aumentar o Ibope do programa. Veja, isso é do negócio. Eu queria entender, eu acho que o Brasil inteiro que está te assistindo e te ouvindo nesse momento também. Me fala, você disse para o Guerra que você não queria mais saber da Eloá. Então por que você invadiu o apartamento? O que você está querendo, o que você está buscando nessa história? Eu estou aqui porque ela virou as costas pra mim quando eu mais precisei dela. Eu tentei sentar com ela na boa, pra conversar com ela, ela sempre virava as costas pra mim e não queria me ouvir. Então, eu tô causando porque eu sou apaixonado por ela. E se ela me amava do mesmo jeito que ela me amou, que ela pediu pra voltar comigo, por que ela me causou danos de não querer saber mais de mim, de virar as costas? Tive que usar a força pra falar com ela, pra ela me ouvir, entendeu? Entendi. Agora, você já falou para ela que vocês estão aí há mais de 30 horas, quer dizer, acho que tudo que você tinha para dizer para ela, acertar as contas, colocar a situação de vocês em pratos limpos, já deu tempo de fazer, não deu? A Nayara tá de testemunha que não deu tempo, porque a Eloá não coopera, meu. Se ela tá passando isso, é porque ela merece. Se ela tá passando isso, é porque ela quis dessa maneira. E as pessoas diziam, mas por que ela não perdoa? Né? Mas por que ela não volta atrás? Ela sabia que não queria ficar com ele. Né? Então, ela, mesmo com 15 anos de idade, ela tinha essa noção de querer ter a autonomia dela. No que a gente vê na televisão, a gente sabe mais do que faz o Lindenberg do que faz a Eloá. A Eloá parece que não existe, ela é uma decorrência do Lindenberg. Era considerado pelos amigos e pela família um rapaz tranquilo, calmo, trabalhador, um rapaz que jogava bem futebol. Menino trabalhador, acabou se desesperando, um problema de relacionamento, já conversou com a menina, já passou 100 horas com ela, agora pode se entregar e vai ter todas as garantias de segurança, Percival. Aqui nós estamos na chave romântica. Como que o Lindenberg, um cara que é bom trabalhador, que tem um bom histórico, não tem passagens pela polícia, não é um bandido. Fica mais interessante a história, no mau sentido, dizer que um bom moço matou uma mulher. Aí você fica querendo entender o porquê da história e normalmente a imprensa conduz você a achar que a mulher fez algo de errado. Vamos falar do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu, doutora Ademar? Prazer tê-la aqui novamente. E com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui para frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, claro. Eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele está passando uma fase momentânea, né? Ele também tem perdido a motivação de viver, porque um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, que é o caso dele. Radicaliza mesmo, né? Então, mas isso vai terminar realmente em um final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção disso. Qual o final feliz? O final feliz é esse que ele está dizendo? Ou o final feliz seria Eloá saindo viva, né? E livre. E ficando com ele, se ela quisesse ficar, tendo a autonomia dela. Oi, Nayara. Tudo bom? Tá melhor já? Tô. Você tá calmo aí? Tudo calmo. Você vai fazer mesmo tudo isso que você tá falando? Você confia em mim? Confio. Na quinta-feira do sequestro, aconteceu uma coisa muito grave. E muito grave porque foi permitida pela polícia. Nayara, a garota que foi mantida refém no apartamento e havia sido libertada na noite de terça-feira, voltou ao prédio. A Nayara, eu não participei desse momento. Eu não vou fazer um juízo mas mostra o nível de confiança que o Lindenberg cativou dos policiais. Eu não vou sair daqui pra cadeia, não. Pô, mas por que isso? Porque eu não vou sair daqui pra ir pra cadeia, não. Se eu for pra cadeia, eu vou me matar lá. Havia uma televisão, o sequestrador sabia que estava sendo assistido. A Nayara falou em depoimento que ele se vangloriava de estar
ocupando um espaço absurdo na televisão, na programação de vários canais. A qualquer momento podemos terminar com esse sequestro aí em Santo André. E a qualquer momento nós vamos ter a imagem dele saindo de dentro desse apartamento, da Eloá sendo libertada e da Nayara, que foi lá fazer a negociação por telefone junto com a polícia, também deixando o apartamento. Ele era protagonista não só do fato criminoso perante nós autoridades, mas também perante a própria mídia. Isso foi nítido. Ele já fez contato novamente, disse que vai se entregar, vai libertar as meninas, mas ele quer as câmeras de televisão, né, de todas as emissoras para registrarem esse momento e para ele se sentir seguro de que nada de mal vai acontecer para ele. Ele estava com o comando na mão, ele estava comandando a polícia, ele estava comandando a imprensa. Então isso empoderou o criminoso para, inclusive, se sentir autorizado a prosseguir no que ele estava fazendo. Tem um anjinho aqui falando, sabe? Do meu lado tem outro aqui no diabinho falando, faz. Não deixa passar, não. Tem um anjinho e um diabinho aqui. O diabinho tá falando pra fazer. Vai em frente, mas não para. Falei, olha, coronel, não dá. Esse rapaz aí, o desfecho vai ser muito grave. Nós estamos assistindo um ritual, o ritual final desse episódio, o ritual que precede a libertação das duas reféns, das duas adolescentes, e a entrega, um barulho lá no local. Aconteceu um disparo, Percival. Barulho, exatamente, é um barulho de disparo. Houve um disparo lá dentro. Aconteceu um disparo. A polícia não entrou no apartamento num horário qualquer. Foi num horário em que havia audiência. Não estou dizendo que a polícia fez isso por conta da audiência, mas tem uma coincidência aí, né? O sequestrador continua no chão e é pisado. Um policial se desespera. Apontar a câmera para uma cena real de sequestro e editar como se fosse um filme de ação, a ideia é subtrair a realidade do fato. Então você transforma aquilo numa narrativa de filme justamente para dar a impressão para quem está assistindo que aquilo não é real. Cerca de 10 minutos depois, o apartamento é invadido. Lindenberg atira nas duas jovens. As chamadas, os GCs, as cabeças de matéria, as idas para o comercial, os takes de câmera, o áudio, a trilha sonora, esses elementos constroem essa narrativa. Coronel, o que aconteceu? Olha, os meus comandados, eles entenderam que era oportuna a situação, porque entenderam que ele estava muito nervoso, e de fato estava, eu posso testemunhar isso, e ela corria risco de ser morta. A nossa equipe, ela poderia ter agido antes, durante a semana? Poderia, mas deixamos justamente ele escolher. Ele vai escolher. A Maiara nos passou que ele batia não nela, na Eloá. Tá? Exatamente, porque isso justificaria uma atitude da polícia? Não, justamente pelo risco. Veja bem, justamente pelo risco. Nós não sabemos exatamente se ela já estava ferida, como ela estava. O risco da entrada é um risco calculado. Na verdade, as duas meninas sofreram diversas formas de violência durante 5 dias. Eloá tinha 15 anos. Né? Ela que estava sendo violentada. Ela que estava em cárcere privado. Mas isso não foi levado em conta. A proteção foi dada para ele e não para ela. Poderíamos ter dado o tiro de comprometimento, mas eu repito, era um garoto de 22 anos de idade, sem antecedentes criminais, de uma crise amorosa. Quer dizer, a vida de Eloá estava em segundo, terceiro, quarto plano, né? Porque eles não iam atirar num rapaz de 22 anos que estava apenas passando por uma crise amorosa, era somente um pouco ciumento. Na verdade, quando a gente está falando de agressor, na questão de violência doméstica e familiar, a gente de fato está falando de, né, na maioria de homens, que nunca praticaram outras formas de crime mesmo, que por diversas vezes são pessoas que trabalham, são bons pais, são bons amigos, que os seus outros referenciais são bons. Rodrigo Pimentel, ex-comandante do BOPE do Rio de Janeiro, diz que o grupo de policiais de São Paulo é o mais bem-sucedido do país em recuperação de reféns com vida, mas reconhece a gravidade desse tipo de sequestro.
Existe também uma tendência mundial a respeito do tomador de refém passional. Ele não é economicamente motivado, ele é mentalmente perturbado. Logo, ele é imprevisível. Não se espera algo razoável, lustro de uma pessoa que esteja sofrendo de paixão e de amor. Por que só nos casos de violência contra as mulheres os homens são doentes? E nos outros casos não são? Por que essa diferenciação? Crimes de amor. Crimes de amor? Como é que a gente pode chamar isso de crimes de amor? De acordo com o Hospital Municipal de Santo André, Eloá levou um tiro na cabeça e um na virilha e está sendo operada neste momento. O estado de saúde dela é gravíssimo. Nayara já foi baleada na boca e não corre risco de morte. O fato de ter um tiro que atingiu a área genital é bem simbólico, né? Você vê no Brasil violência contra a mulher, muitas coisas parecidas com essa, né? Facada no rosto, né? Para desfigurar. Eu queria também, Brito, se você me permitir, pôr em questão o papel da mídia nesse contexto. Se ajudou, se não atrapalhou. O fato é que, muitas vezes, as negociações eram alteradas ou, de alguma forma, influenciadas pelo que ele ouvia nos canais de televisão. Por que a polícia não impediu o contato telefônico? Pois é. Agora, por que a própria mídia também não se desincumbiu de falar dele? Quero só de deixar claro aqui que nós fizemos o trabalho dentro da ética total. Em todos os momentos a gente fez a cobertura ouvindo os dois lados, que é uma tradição da Rede Record Televisão. Sempre faz uma cobertura intensa, mas nunca sensacionalista. Os médicos do Centro Hospitalar Santo André acabam de anunciar a morte cerebral da adolescente Eloá, de 15 anos. Ela foi trazida para o hospital no fim da tarde de sexta-feira, depois de levar 2 tiros do ex-namorado Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos. A Guarda Civil de Santo André calcula que ontem passaram por aqui cerca de 27 mil pessoas. Hoje, pelo menos 10 mil pessoas, uma média de 40 pessoas por minuto. Entre essas pessoas havia, claro, muitos amigos, colegas de escola de Eloá e outras que simplesmente acompanharam o sequestro da adolescente, torciam por um final feliz e hoje acordaram cedo para se despedir de Eloá. Que 40 mil pessoas querem ver o cadáver de uma mulher? O que eles acham que eles vão encontrar lá, né? Estou falando não da família, né, de conhecidos e conhecidas, estou falando de espectadores, né, que foram instigados pelas televisões. Eles estão vendo o final do capítulo da novela, dentro de um caixão, corpo de uma mulher, corpo de uma menina assassinada. Você vai conhecer agora todos os detalhes do crime que chocou o Brasil, contados pela testemunha que sobreviveu a essa tragédia. Ele pedia beijo para ela, fazer ela beijar ele. Só? Só. E ela beijava? Beijava. Às vezes ela não queria e tal, aí ele começava a ficar nervoso, eu falava, vai lá, faz o esforço, né? Eu fico imaginando meninas da idade da Nayara assistindo isso e o que elas pensaram, né? Que o corpo delas é lugar para a violência, que se elas sofrerem violência, provavelmente não vão acreditar ou vão perguntar detalhes. Eu sinto a Nayara amordaçada nessa entrevista. Ainda tendo que falar sobre o que a amiga dela, morta, passou, em detalhes. Eu acho isso de uma violência e eu não consigo ver aonde que tem informação aí, porque os jornalistas falam, não, mas o nosso dever é informar. O telespectador quer saber detalhes. Quem que falou isso? Houve esse lado, dentro dessa tragédia, esse lado bonito. Essa conscientização da doação de órgãos. Sem dúvida alguma, é decisão pela doação de órgãos que está salvando e vai salvar a vida de pelo menos 7 pessoas. Uma vida já foi salva essa madrugada, uma mulher de 39 anos que recebeu o coração da Eloá. Aí volta, a Eloá, naquele momento que estava com morte cerebral, passou a ser vista como a santa. Mas eu tenho certeza absoluta que ela não queria isso, ser santa. Ela queria estar viva. Um homem acusado de matar a própria namorada foi preso ontem à noite em Valinhos. O assassinato teria sido cometido por ciúmes. Por ciúmes, um homem atacou a ex-mulher e um amigo que dava carona para ela. Tinha ciúmes dela acessar as redes sociais. Foi assassinada pelo marido que estava inconformado com a separação. Um marido inconformado com o fim do casamento persegue e agride a ex-mulher
durante um ano. Nos estudos da violência contra as mulheres, a gente tem percebido que há um ciclo que a gente chama de ciclo da violência, que é um ciclo que começa com agressão verbal, depois isso vai se aprofundando, até chegar à agressão física e depois volta à lua de mel, que é quando o companheiro se arrepende, e a mulher acredita nesse arrependimento, acha que também com o amor dela isso vai ser transformado e logo depois volta novamente a agressão verbal, a agressão física. Foi preso o homem que matou a ex-mulher com 9 tiros a queima-roupa. Foi encontrada caída na sala de casa com o computador ligado. O rapaz confessou ter matado e decapitado a namorada grávida na zona sul de São Paulo. Tocar fogo, atear fogo no corpo da vítima, ele já tinha prometido a ela fazê-lo caso ela o deixasse. Ela já havia feito 8 boletins de ocorrência para denunciar as ameaças do ex-marido. A violência contra as mulheres, a gente mete a colher sim. E o Estado tem que meter a colher também. E tem que proteger essas mulheres. Porque em muitos casos hoje, mesmo com a Lei Maria da Penha, com as medidas protetivas de urgência, as mulheres também estão morrendo. Aquilo que ela fala não é devidamente valorizado, quando ela busca delegacia, sempre se questiona o que ela fez de errado. Por que você está aqui? Você tem certeza que a culpa não é sua? Por que ela foi sair com um menino como esse? Por que ela estava ali? Por que ela não fechou a porta da casa? Por que ela não fez um BO quando ela foi agredida, antes pelo Lindenberg? Então, recai muito sobre ela. A mulher de vítima, ela passa a ser ré. Ela passa a ser julgada pelo comportamento dela, ela passa a ser julgada porque estava, nos casos de violência sexual, ela passa a ser julgada porque estava com tal roupa, em tal lugar. Se você for perguntar quem que matou ela, muita gente vai achar que ela foi a causa da própria morte. E talvez aí também esteja a importância de hoje a gente ter que ter um tipo penal que fale especificamente sobre matar mulheres, porque a gente precisa desses dados, a gente precisa trazer a público que as mulheres são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. A vítima tinha 31 anos. Encontrada caída na sala de casa. A polícia concluiu que o crime foi motivado por ciúmes e deixa 2 filhos. De forma brutal. Ela foi Tinha degolada. 16 anos e estava grávida de 7 meses. Ela foi executada com 7 tiros. Carla, Denise, Luana, Thaís, Cristina, Maria, Karina, Ângela, Betânia, Elisa, Flávia, Amanda, Cláudia, Eloá, Fernanda, Fabiola, Priscila, Esther, Maria, Regina, Carmen, Flávia, Cristina, Ruth, Paula, Alice, Nara, Luísa, Graciele, Geni, Samanta, Jéssica, Cláudia, Kelly, Salete, Fernanda, Sônia, Cristina, Solange, Flávia, Mariana, Luana, Tereza, Carmen, Laila, Mariana, Olivia, Irene, Denise, Viviane,